Então bora lá, rapaziada, mais um vídeo. E, mano, hoje eu vou falar aqui sobre um assunto que eu acho que muitas pessoas vão se identificar, muitas pessoas vão entender o que eu quero dizer com isso, né? E vão se enxergar nesse pequeno relato que eu vou fazer aqui. Cara, como o título já diz aí, eu sempre, cara, desde criança, por mais que eu não percebesse, né? Por mais que pra mim, na minha visão, eu fosse normal, eu sei que pros outros, cara, né? E na realidade eu sempre fui meio não, né, totalmente esquizo, cara. Esquizo no sentido, aquele cara, aquela pessoa diferente, né. Diferente, meio estranho, esquisito, as preferências que eu tinha, meu jeito de ser, as coisas que eu pensava. Na visão dos outros eu era um esquizo, né, desde criança, cara. E agora olhando, né, voltando assim no passado, eu consigo enxergar situações em que eu fiz jus, né, fiz jus a esse rótulo de esquizo. Cara, bom, desde criança, né, velho, eh, parece que eu sempre fui meio hiperativo, né, assim, eu achava graça de umas coisas que ninguém achava graça, fazia umas brincadeiras que ninguém achava engraçado, só eu achava engraçado. Isso foi uma coisa que me acompanhou até a adolescência, né. Inclusive, cara, eu lembro que na época que eu estava fazendo curso de informática, né, a gente tinha uma aula lá. Tinha que montar um slide lá para falar sobre o nosso futuro, sobre os nossos sonhos, tinha que ir lá no Word não, era o PowerPoint, no PowerPoint para fazer uma apresentação no slide, para falar sobre nossos sonhos e nosso futuro. E aí todo mundo colocou lá uma mansão, né, o cara colocaram mansão, carrão, filhos, família, né, cara, e eu perguntando assim, cara: "Caralho, essas pessoas todo mundo quer a mesma coisa, velho", entendeu? Ninguém colocou nada de diferente, todo mundo quer a mesma coisa. Eu até comentei com um amigo meu sobre isso e ele falou: "Ah, é mesmo, cara". Mas eu achei que era óbvio. Esse pensamento eu achei que era óbvio, cara, mas as pessoas não, entendeu? Eu achei que era um pensamento normal, pensar que as pessoas querem a mesma coisa. Aí eu comentei com um amigo, ele falou: "Caramba, é mesmo, cara, é verdade, todo mundo quer a mesma coisa". Ele não tinha reparado nisso, né, então, aí já mostra um pouco de quão esquizo eu era. Por quê? Porque, o normal é você querer essas coisas, né, cara. Você querer renunciar a isso é coisa de esquizo, né, coisa de esquizofrênico na visão das pessoas. E eu não queria, velho, eu não queria. E aí eu lembro que nesse curso também o professor sempre falava que era importante pra gente, praticar, né, na nossa comunicação, a gente tentar desenvolver mais o nosso lado social, socializar mais, conversar, falar, porque seria importante no mercado de trabalho, né? Essa expressão que ele usava, esse termo, mercado de trabalho, só de ouvir eu já ficava enjoado, cara, entendeu? Falava mercado de trabalho, eu sentia uma raiva que eu não sabia de onde vinha, cara. Mas aí eu vi as pessoas falando: "Ah, é verdade, cara". Tanto que nesse curso de informática, cara, nesse curso a gente teve que fazer o TCC não, mas um dos últimos projetos foi uma aula de teatro, porque ela achava que a gente tinha que se expor, né, para as pessoas, pra gente conseguir ter uma comunicação boa no mercado de trabalho. Eu olhava pra isso e pensava: "Caralho, que bosta, cara. É isso aí que eu tenho que fazer", entendeu? Tenho que me vender, tenho que me vender para as pessoas, né, para ver se elas se agradam de mim, né, se elas gostam de mim, para eu conseguir ter uma boa interação com elas, né, conseguir ter uma boa convivência com elas. E aí eu via isso e falei: "Caramba, essa palavra mercado de trabalho, cara, me deixa tão mal". Já sentia aquela preguiça, só de falar nisso, já sentia aquela angústia, aquela preguiça, né, de ter que passar por toda essa bosta aí que ninguém quer passar na verdade, né. Mas, cara, as pessoas normais, elas conseguem suportar muita coisa, né. As pessoas conformistas, né, velho. As pessoas que já estão totalmente conformadas com a realidade e nem cogitam enxergar outra alternativa à realidade, porque para elas a realidade concreta é a única que existe, cara. Trabalho, dinheiro, né, família, todas essas coisas imediatas, né, que o ser humano pode ter, para a maioria das pessoas é tudo que existe e o resto é besteira. Qualquer coisa mais abstrata do que a realidade em si, né, é besteira, cara. Então, se você for ver, cara, a maioria das pessoas, cara, o que que elas conversam na rua?
Elas conversam sobre o trabalho, cara. Você vê uma pessoa passando na rua, conversando sobre o trabalho, conversando sobre o dinheiro, sobre a família, sobre os filhos dela. Tudo bem, é a vida delas, mas elas não conseguem ver por outro escopo. Não conseguem ter outra visão, cara. Estão limitadas a esse mundo imediato e concreto, né? Esse mundo aqui é apalpável, que a gente consegue sentir. Então elas estão muito presas, né, cara, a isso. E aí, velho, deixa eu ver outras situações, cara, em que eu demonstrei, né? Então, ser um grande esquizo, né? Eu lembro que no prezinho, assim, na creche, cara, a professora achava que eu tinha algum problema, né? Porque eu simplesmente não parava de falar, ficava em pé durante a aula, coisa normal de criança, né? Só que, cara, é, isso continuou, isso me acompanhou até o ensino médio, entendeu? No ensino médio, com 15 anos, o pessoal, naquela época, todo mundo queria ter maturidade, né, cara? Já entrou no ensino médio, daqui a pouco já vai ter que começar a trabalhar, então já são pessoas já amadurecidas, né? Ninguém queria ser visto como crianção, criançona, que fica fazendo bagunça na sala. Eu tava pouco me fudendo, entendeu? No primeiro ano era a mesma coisa que eu era no sétimo ano, jogando bolinha de papel, gritando, zoando na sala. É um doente, né? Tanto que eu e meus amigos eram assim, né? Então eu tinha o meu grupo, pelo menos, eu não era totalmente isolado. Tanto que apelidaram o nosso grupo de creche, né? A gente era a creche da sala, que todo mundo era bem sério, bem portado, né? Todo mundo ali bonitinho, e a gente zoando, bagunçando. E até hoje, cara, eu consigo ver coisas que eu achava que eram insignificantes, que hoje eu percebo que na verdade foram coisas decisivas, foram fatores decisivos para formarem quem eu sou hoje. Algumas decisões, alguns pensamentos que eu tinha no passado, por exemplo, minha família saía bastante no fim de semana, sempre me convidava e eu, cara, nem tinha, nem não sentia a mínima vontade de sair, nem de ir comer pizza em algum lugar, ou de ir comprar roupa, de ir pro shopping, tomar sorvete, passear, eu não queria, não gostava. Até porque eu tinha um computador, né, cara, que eu ficava. Então, ali dos meus 10 11 anos, cara, acho que a partir dos 10 anos, eu parei de ir pra rua, que eu gostava muito de brincar na rua, né? Eu brincava e tal. Eu era criança assim, normal, né? Tinha tudo pra ser uma pessoa normal. Mas aí, a partir dos 10 eu ganhei um computador e, tá ligado? Foda-se. Foda-se o mundo, né? Foda-se o mundo, fiquei só aqui, nessa realidade aqui, comecei a jogar vários jogos e minha personalidade, em grande parte, foi moldada pela internet, pelas pessoas que eu conheci, pelo conteúdo que eu consumia na internet, pelo que eu fazia, e eu trouxe isso pra fora da internet, né? Eu fiquei atado a essa realidade virtual e, né, achei que a realidade fora da realidade virtual seria a mesma coisa, né? Então, assim, no momento que a água bateu na bunda, no momento que a água começou a bater na bunda, tipo, cara, você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa, cara. Eu falei, caralho, mas é isso mesmo que eu tenho que fazer, cara? É isso, eu achava que era só ficar aqui, cara, no computador. É sério que eu tenho que fazer alguma coisa da vida de útil, cara? Eu tenho que realmente sair e ver as pessoas cara a cara e falar com elas e ter que suportar a presença das pessoas perto de mim o dia todo, entendeu? Todo dia eu tenho que fazer isso, eu não vou ter mais paz nem sossego nessa vida. E aí eu tive que encarar a realidade, né, cara? E, bom, mas no fundo, né, velho? Eu ainda continuo sendo a mesma pessoa, né? A gente, sempre que eu tô assim, do lado das pessoas, ou eu tô inserido ali em algum grupo de amigos, né? Sempre que eu estive nessas situações, eu sempre tive a sensação, cara, que de todos ali eu era o mais estranho. Mais estranho. Eu era o que pensava mais diferente ali no sentido, não no sentido bom, no sentido talvez ruim até, tipo, sei lá, né? Eu era ali, se eu tentasse falar alguma coisa, tentasse expressar alguma coisa, as pessoas não iriam entender, cara, porque elas iam achar que eu sou doente, entendeu? E isso, não tô falando isso pra tentar me diferenciar das pessoas, mas é a visão que eu tenho sobre mim mesmo, entendeu? E aí, tanto que o ensino médio acabou, a escola acabou, né? Terminei os estudos e todo mundo foi fazer alguma coisa da vida e eu fiquei boiando, né? Fiquei foda-se tudo, tá ligado? Não quero fazer porra nenhuma, não. Me isolei mesmo por completo, aí das pessoas, de tudo. Fiquei bem sozinho assim. E eu tava me sentindo bem, cara. Eu tava me sentindo bem. Eu não queria ter que sair
de casa para processar as coisas, porque vocês já pararam para pensar o tanto de informação que você tem que processar quando você sai de casa, cara? É como se o seu cérebro fosse o HD, né? E quando você sai de casa, a realidade lá fora, o mundo lá fora começa a se renderizar na sua cabeça, né? Começa a renderização do mundo lá fora na sua cabeça. E aí quando você sai de casa, cara, é barulho de moto, é barulho de carro, é as pessoas gritando, falando, principalmente no Brasil, né? Que o pessoal não fala, que o pessoal grita, né? Então são as pessoas falando alto, carro, moto, o sol batendo na sua cara. E você vê e você tem que processar tudo aquilo, tem que processar aquela informação toda, os lugares, os carros passando, as pessoas, tem que prestar atenção na rua, você tem que estar atento, né? A partir do momento que você pisa o pé de fora para casa, cara, né? A partir do momento que você sai da sua casa, você tá em outro mundo já, né? Já aqui você sozinho dentro de casa, tá na sua realidade aqui, no seu imerso no seu próprio mundo aqui, né? Seja lá onde você estiver na sua casa, mas quando você sai já é outra história, já é outra coisa. E tem muita informação para você processar. E eu fiquei sobrecarregado, eu ainda tô sobrecarregado, cara. Tanto que quando eu saio de casa, ainda hoje, cara, eu sinto uma ânsia assim, sabe? Tipo, ah, meu Deus, cara. É, tenho que ficar perto das pessoas de novo, ver o jeito como elas se comportam, o jeito que elas falam, os trejeitos que elas têm, as manias que as pessoas têm. E sempre aquela mesma encenação e a mesma situação repetida de sempre, cara. É a mesma situação repetida, tá entendendo? É a eterna repetição das coisas, né? As situações sempre se parecem umas com as outras. Então você sai pra fazer alguma coisa, você vai no médico, o tom de voz das pessoas é sempre o mesmo, as coisas são sempre as mesmas, você já sabe o que vai acontecer, você já sabe de tudo, cara, já sabe de tudo. Entendeu? Eu fico meio que angustiado, tipo, caramba, velho. Uma angústia assim, penso, porra, velho. É, de novo isso, de novo a mesma coisa, tô sobrecarregado já disso aqui, entendeu? Eu quero voltar pra casa mesmo. Então é o famoso cansaço do mundo, né? Cansaço mesmo da realidade, que a pessoa fica com preguiça de ter que, né, de se colocar lá fora, de se expor lá fora, de ter que passar pelas coisas, cara. Não é nem incapacidade, não diria bem incapacidade, eu diria uma falta mesmo de vontade, entendeu? Uma falta de vontade de participar das coisas, assim. Não vejo muito sentido, cara. Não vejo sentido, não tem finalidade pra mim. Pra mim é tudo uma grande encenação, né? Uma grande encenação, cara. As pessoas o tempo todo elas estão de alguma forma te manipulando, cara, no trabalho, né, na rua, sei lá, na escola, faculdade, as pessoas estão sempre encenando uma para as outras, né? Isso aí é uma coisa bem óbvia, na verdade, né? Não precisa uma pessoa atenta para conseguir perceber isso. Todo mundo sabe, né? Assim, pelo menos inconscientemente que ela tá atuando, cara, lá fora. E todo mundo tá atuando para si mesmo e para os outros, né? E aí, pô, cara, eu fiquei cansado assim. Eu falei, cara, na moral, deixa eu voltar pra cá, deixa eu recarregar aqui a bateria, ficar um tempo aqui, né? Inclusive hoje eu vou pra um lugar, né, cara? Comecei a fazer um curso aí, né? É, ainda não tô trabalhando, mas vou fazer um curso aí, e aí eu vou ter que fazer, né, encarar aquela coisa de novo, né, velho? As pessoas, as aulas, aquela apresentação que vai ter sempre no começo dos cursos, né, que vai apresentar a escola, a instituição, e blá 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 blá, e vai ter todo aquele negócio, né? E eu vou estar lá vendo, aguentando aquilo, né, cara? Enfastiado com aquela situação, né? Mas enfim, bom, eu não sei se isso é um sinal. É assim, cara, se um psicólogo ver esse vídeo, ele vai achar que eu sou esquizofrênico. Não, não esquizofrênico. Não, não, esquizofrênico não. Esquizo no sentido de esquisito, né? Esquizofrênico já é uma condição realmente que tem sérios efeitos ali, né? Que atuam sobre a realidade da pessoa. A pessoa começa a escutar vozes e tal. Então, não esquizofrenia, mas vai perceber que eu sou esquisito, que eu tenho pensamentos não saudáveis, né? Então, se um psicólogo ver esse vídeo, ele vai ver, vai me analisar, vai falar: bom, esse garoto ele tem alguns problemas, vamos tentar reintegrar ele na sociedade e fazer ele ser uma pessoa normal, produtiva, tá entendendo? Então, assim, os psicólogos, né, cara, com todo respeito ao trabalho deles, mas eles não podem tirar aquilo que você tem de mais diferente, cara.
Se você tem um pensamento diferente, tem um modo de ver as coisas diferente, por mais por mais que esse modo de ser, na visão das outras pessoas, seja um modo de ser, assim, prejudicial pra você, se você realmente acredita naquilo, cara, você não pode deixar nenhum psicólogo, terapeuta, psiquiatra te dizer o contrário, entendeu? Se sentar na sua frente e falar: "Olha, esses pensamentos que você está tendo não são nada saudáveis, não são pensamentos bons para você, são prejudiciais e você não pode pensar assim. Vamos tentar fazer com que você pense que nem todo mundo pensa", tá entendendo? Então ele arrancar essa individualidade que todo mundo tem, cara. Nem todo mundo tem, na verdade, né? Mas algumas pessoas têm e elas acham que é errado ser desse modo, se comportar dessa forma, elas acabam perdendo aquilo que elas mais tinham de diferente, né? E assim, se alguém vier falar pra mim que, cara, você não deveria pensar assim, você não deveria ser dessa forma, se ele não achar um argumento convincente, cara, pra me fazer pensar o contrário, eu não vou acatar o que a pessoa tá falando, não vou escutar o conselho dela, tá entendendo? Pra mim aqui eu sustento a minha afirmação, os pontos que eu faço sobre o mundo, sobre as coisas, eu até que alguém me prove o contrário, minha visão, minha opinião continua sendo a mesma, né? Então, assim, velho, é uma chatice, né? Assim, as coisas consomem muito, cara. As mínimas coisas que acontecem já consomem bastante a nossa energia, né? Que nem aquele poema lá do escritor o Bukowski, né, cara, que ele fala que as coisas que mandam um homem para o manicômio não são as catástrofes, são os pequenos acontecimentos que enlouquecem um homem, né? Que enlouquecem a pessoa. Então, as mínimas coisas no seu dia a dia que vai acontecendo e vai acumulando ali suas frustrações com as coisas, e aí vai aumentando com o tempo. Pequenas coisas que acontecem durante o dia, durante a semana, são as coisas que mais vão te consumindo, né? Vai formando uma pilha, assim, de várias situações que vão sugando sua energia, cara. Então, eu estou, na verdade, esse pensamento que eu tenho, esse pensamento de me isolar, esse pensamento de me separar das pessoas, é um pensamento de autopreservação, cara. Eu estou me autopreservando do contato humano. Eu sinto que eu sou mais eu quando eu estou sozinho. Eu sou mais eu me conheço melhor quando eu estou sozinho, tá entendendo? Então, assim, é, é um instinto de autopreservação. Eu preciso me afastar. Eu preciso ficar aqui, no meu lugar, porque lá fora, cara, tá difícil, viu? Tá difícil. É, tudo consegue fazer com que eu me. Assim, cara, não dizer, não que eu me sinta mal, mas qualquer coisa é capaz de me desanimar, cara, tá entendendo? Qualquer pensamento ali já sobre as coisas, sobre como as coisas são, já é capaz de me desanimar e eu já perco a vontade. Eu não sou uma pessoa preguiçosa, eu não me considero uma pessoa preguiçosa. Mas quando eu não tenho motivos para fazer alguma coisa, cara, eu não tenho mais força de vontade. Se eu não vejo mais motivos, se eu não vejo mais ali um incentivo, né? Um bom incentivo para eu prosseguir com as coisas, eu não vou em frente, tá entendendo? Então, às vezes eu até tenho aquele boost, né, de energia, me motivo, né, aquele pico de energia e penso, não, 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 agora vamos pra cima, agora vai dar certo, bora fazer as coisas que eu quero fazer que vai dar certo. Mas aí eu penso, quantas vezes eu já me senti assim, dessa mesma forma, cara? E depois passa. Como se as emoções elas fossem só delírios, né, as emoções que você tem. São breves delírios, alucinações que você tem, tá sobre o efeito delas ali, sobre aquela, né, aquela descarga química ali no seu cérebro, você se sente bem, mas depois passa e você volta de novo para cá, cai de novo no buraco, no abismo, né? Então, eu sei que talvez seja um desequilíbrio químico aí no meu cérebro, né, cara? Mas aí se eu passasse na porra do psicólogo, ela me indicar um antidepressivo pra eu tomar, ia ser uma felicidade sintética, né, cara? Felicidade sintética que depois que eu parasse de tomar os remédios, eu iria voltar pra cá de novo, né? Ia me sentir da mesma forma de novo. Então pra mim não tem sentido, cara. Mas eu acho que eu consegui expressar bem aqui nesse vídeo que eu queria dizer. Consegui esclarecer bem as coisas que eu queria falar. Mas é isso aí que eu penso mesmo, velho. É isso que eu penso. E. Bom, velho. Tudo é uma grande chatice, né, cara? Um grande tédio. É um tédio do caralho, né, velho? As coisas. Eu também sou. Às vezes eu me sinto cansado até de mim mesmo, cara. Eu falo, caramba, cara. Você.
é alguma coisa. Você é alguma coisa o tempo todo, você está sendo alguma coisa, cara. Você não cansa de ser? Você não cansa de ser alguma coisa para você e para as pessoas? Você não pode por um segundo não ser nada, não ser um objeto definido para ninguém, tá entendendo? Em relação a nada, você não consegue, cara, ser ninguém, você não consegue não ser nada. Às vezes eu penso isso, cara, o tempo todo eu estou sendo algo, né? Isso é chato, né? É chato, cara, ser alguma coisa o tempo todo. Mas é isso, velho. Bom, acho que ficou bom o vídeo. Vou encerrar também por aqui para não ficar muito longo. 20 minutinhos aqui de vídeo. Mas se você gostou, cara, deixa o like. Se inscreve no canal se você se identificou aí com as coisas que eu falei, né? Se você conseguiu se enxergar em alguns momentos ali, algumas situações que eu relatei, se você já passou por elas também, já se sentiu da mesma forma que eu, deixa aí, cara. Escreve aí, vamos conversar. E é isso, valeu. 20 minutinhos tá bom para não ficar muito longo. E tamo junto, mano. Falou. Até o próximo vídeo.